Liturgia diária. Deus vos fala. 19 de abril de 2024. Sexta-feira. Terceira semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come, este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Bom dia! Hoje, a liturgia nos convida a refletir sobre temas profundamente transformadores, que nos falam sobre conversão, missão e a verdadeira vida em Cristo. Vamos mergulhar juntos nessas ricas leituras. Na primeira leitura, somos apresentados à dramática conversão de Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Este relato não apenas nos conta a história de uma mudança radical de vida, mas também reflete sobre o poder de Deus em transformar o coração mais endurecido. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, encontrou-se subitamente cercado por uma luz divina e ouviu a voz de Jesus. Essa experiência não apenas mudou sua visão física, mas também transformou completamente sua visão espiritual. Como Saulo, muitas vezes, podemos estar cegos pelas nossas convicções e preconceitos, mas Deus é capaz de nos abrir os olhos e nos orientar para o verdadeiro caminho. No Salmo, somos convidados a proclamar o Evangelho por todo o mundo. O Salmo é um chamado universal para louvar e anunciar o amor incondicional de Deus. É um lembrete de que a mensagem de Cristo é para todos, independentemente de nacionalidades ou culturas. Este pequeno e poderoso salmo ressoa com a missão que foi confiada a Paulo e a cada um de nós: levar as boas novas a todos os cantos do mundo. Por fim, o Evangelho de João nos desafia com as palavras de Jesus sobre comer sua carne e beber seu sangue. Esta linguagem pode parecer estranha à primeira vista, mas ela sublinha a necessidade de uma união íntima com Cristo. Jesus não fala apenas de uma crença superficial, mas de uma participação total e verdadeira em sua vida, que ele oferece a nós como o pão do céu. Assim como o alimento sustenta a vida física, a comunhão com Cristo sustenta e dá vida à nossa alma. A conversão de Saulo, o chamado universal do Salmo e as palavras profundas de Jesus no Evangelho nos ensinam sobre a transformação radical que a fé requer e oferece. Que possamos abrir nossos corações para a ação transformadora de Deus, permitindo que Ele nos conduza de uma vida de perseguição e incompreensão para uma vida de pregação e fé. Que, como Paulo, possamos recuperar a visão não só dos olhos, mas do coração, para ver a cada dia mais claramente o chamado de Deus em nossas vidas. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.